Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para falar mais um pouco e explicar melhor, né, as reações da fase bioquímica da fotossíntese. Na última aula, a gente havia comentado que essa fase, né, ela é separada ou ela é dividida em três fases. A fase de carboxilação, isso, onde a molécula de ribulose 1,5-bifosfato por ação da enzima rubisco, né, que insere, né, a molécula de CO2 aqui nessa molécula de ribulose 1,5-bifosfato, vai formar o 3-fosfoglicerato. Nesta reação, aqui do lado eu chamei a atenção, existe um composto intermediário muito instável e por isso ele é rapidamente convertido a 3-fosfoglicerato, certo? Se vocês perceberem, esse 3-fosfoglicerato formado é uma molécula que possui 3 carbonos, certo? Portanto, daí que o ciclo de Calvin-Benson é conhecido como ciclo C3. Lembrando que para cada ribulose 1,5-bifosfato, ao rubisco incorpora um CO2, são formadas duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Essa é a fase de carboxilação. Bom, na fase de redução, o que vai acontecer? Esse 3-fosfoglicerato, ele será convertido às triosas fosfato, certo? Ao gliceraldeído 3-fosfato em especial, utilizando o ATP na fase fotoquímica, nas reações luminosas, conforme nós já havíamos falado nas aulas anteriores, e o NADPH, também formado lá na cadeia de transporte de elétrons da fase fotoquímica da fotossíntese. Não é isso? Ele vai utilizar esse ATP e esse NAD. E aí esse 3-fosfoglicerato será convertido a gliceraldeído 3-fosfato. Daqui, né, o gliceraldeído 3-fosfato mais a dihidroxiacetona fosfato, são triose fosfato, essa molécula vai ter dois sentidos, ou dois caminhos, né, na verdade. Ou o caminho da regeneração, onde as trioses fosfato vão ser regeneradas a ribulose 1,5-bifosfato, permitindo assim que o ciclo continue, com gasto de ATP, que também foi produzido na fase fotoquímica da fotossíntese, ou então essa molécula é desviada para a biossíntese ou de amido nos cloroplastos, a gente conhece também esse amido como amido primário, ou de sacarose no citosol, certo? Então, uma parte das trioses fosfato formada vai para a biossíntese de amido ou de sacarose, né? O amido no cloroplasto e a sacarose no citosol. Caso esses carboidratos sejam posteriormente translocados pela planta para outros órgãos da planta, geralmente essa translocação se dá via floema, né, na forma de sacarose, certo? É o açúcar, né, a sacarose é um açúcar não redutor, não é isso? E é o açúcar predominantemente translocado ou transportado, né, pelas plantas, não é isso? Então, só recapitulando essa imagem aqui, né? A ribulose 1,5-bifosfato, então, por ação da rubisco. Qual que é a rubisco? É a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenado. Vai formar inicialmente aqui um composto instável, né? Certo? Que é o 2-carboxil 3-cetil-arabinitol 1,5-bifosfato. Ele é muito instável, ele é rapidamente convertido a 3-fosfoglicerato, que são moléculas de 3 carbonos, por isso o ciclo C3, né? Daí o ciclo C3. Outra coisa que é importante deixar claro, mais à frente a gente vai falar um pouco sobre as plantas de metabolismo C4 e as plantas de metabolismo CAM ou metabolismo MAC, né, que é o metabolismo atas crassulase. Todas essas plantas possuem o ciclo de Calvin-Benson,
tá? Então isso é preciso ficar claro. E o entendimento desse ciclo, dessas reações, será fundamental nessas discussões a seguir, da quais a gente vai abordar esse tipo de assimilação de carbono, que é uma variante, tanto de plantas de metabolismo C4, quanto de plantas CAN ou plantas MAC, ok? Mostrando todas essas reações, né, que a gente mostrou no slide anterior, na imagem anterior, a gente tem aqui as três fases e as substâncias, né, na sua fórmula estrutural, não é isso? A gente tem aqui a fase de carboxilação, não é isso? A fase de redução, em rosa, a fase de regeneração, certo? Uma mais detalhada. Neste momento, a gente vai explicar cada uma dessas fases de forma detalhada. Mas eu peço a vocês que prestem atenção nos seguintes detalhes. Nestas reações, a gente vai considerar a entrada de 3 moléculas de CO2, portanto, serão necessárias 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, certo? E todo o processo será feito considerando essas 3 moléculas de CO2, já que a relação de entrada de carbono, ou a redução do carbono, né, na fase bioquímica da fotossíntese, é de 1 CO2 para cada uma molécula de ribulose 1,5-bifosfato, que é essa molécula aqui. Ó, né? Então, nessas três fases aqui, a gente já vê na fase de carboxilação, tem enzima que é 1,1, né? A gente vai detalhar melhor, mas essa enzima que é 1,1 é a rubisco, não é isso? Então, é a ribulose, 1,5-bifosfato, carboxilase e oxigenase. Lembrando que a rubisco opera tanto como carboxilase quanto como oxigenase. Então, ela insere essa molécula de CO2 na molécula de ribulose 1,5-bifosfato, né? Formando moléculas de 3 carbonos. Não é isso? Que é o 3-fosfoglicerato aqui. Então, se para cada molécula, vamos pensar, né? Para cada molécula de ribulose 1,5-bifosfato, que é inserida uma molécula de CO2, são formadas 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, né? Se cada uma formam 2, cada entrada de 3 CO2, então, vou ter aqui 6. Perfeito? Nós vamos discutir isso melhor e vocês vão entender. Outro ponto importante, considerando então, já para a gente avançar, né, nesse tema, considerando então que 3 moléculas de CO2 são fixadas em 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, a gente pode perceber que haverá gasto de 6 moléculas de ATP aqui na fase de redução, ok? E de 6 moléculas de NADPH aqui também na fase de redução. Adicionalmente, haverá um gasto de mais 3 moléculas de ATP aqui na fase de regeneração. Portanto, para cada fixação de 3 moléculas de carbono, haverá um gasto de 9 moléculas de ATP e 6 de NADPH. Se eu fizer essa divisão, né, para encontrar quantos ATPs e quantos NADPH são gastos para cada um CO2 fixado, basta eu dividir por 3. E eu vou encontrar o quê? Cada um CO2 haverá o gasto de 3 moléculas de ATP e de 2 moléculas de NADPH. Então, o ciclo de Calvin-Benson tem este custo de ATP e de NADPH, ok? Então, para cada um CO2, se a gente observar todo o ciclo aí bem descrito, a gente observa que haverá o gasto de 3 moléculas de ATP e de 2 moléculas de NADPH. De onde vieram essas moléculas de ATP e de NADPH? Eu já falei previamente também. Essas moléculas vieram da fase das reações luminosas, da fase fotoquímica da fotossíntese.
Bom, separando então cada uma dessas etapas, a gente pode entender isso ainda melhor, né? Então, tem aqui inicialmente a fase de carboxilação, não é isso? Onde três moléculas de CO2 são incorporadas a três moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, tá? Essa figura aqui de baixo, ó, é a mesma, quer dizer, a mesma coisa dessa de cima. Ela está ampliada e com o nome da enzima e das substâncias, tá? Então, três moléculas de CO2 incorporadas, três moléculas de ribulose 1,5-bifosfato vão formar seis moléculas de 3-fosfoglicerato. Olha aí, ó. Seis moléculas de 3-fosfoglicerato. Basta você contar os carbonos, né? A molécula de 3-fosfoglicerato é uma molécula que tem três carbonos. Três carbonos, certo? A molécula de ribulose 1,5-bifosfato é a molécula que tem cinco carbonos. Portanto, cada CO2 que é incorporado na molécula de ribulose 1,5-bifosfato por ação da Rubisco vai formar uma molécula instável com seis carbonos que será convertida rapidamente para duas moléculas de três carbonos, que é duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Então, essa é a fase de carboxilação. A Rubisco catalisa essa reação. Perfeito? A fase seguinte é a fase de redução. Então, as moléculas de 3-fosfoglicerato formadas, né, no total de 6, continuando o nosso raciocínio aqui, na fase de carboxilação, vão entrar agora na fase de redução. Então, essas moléculas de 3-fosfoglicerato, essas 6 moléculas, serão convertidas a 6 moléculas de 1,3-difosfoglicerato. Basta olhar essa reação aqui embaixo. Essa reação ela é catalisada pela enzima fosfoglicerato quinase. Veja então que ocorre o gasto de 6 ATPs. Então, 6 moléculas de 3-fosfoglicerato serão convertidas a 6 moléculas de 1,3-difosfoglicerato, é isso? Por ação da enzima fosfoglicerato quinase. Perfeito? Fosfoglicerato quinase. Em seguida, essas moléculas, 6 moléculas de 1,3-difosfoglicerato, serão convertidas a 6 moléculas das trioses fosfato, em especial o gliceraldeído 3-fosfato. Ok? Com gasto de 6 moléculas de NADPH. Gasto de 6 moléculas de NADPH. A enzima que catalisa a conversão do 1,3-difosfoglicerato para o gliceraldeído 3-fosfato é a enzima conhecida como gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Aqui, a molécula de gliceraldeído 3-fosfato, como a gente também já havia mostrado, né, anteriormente, ela tem duas possibilidades, ou dois caminhos. Um dos caminhos será a síntese de amido primário no cloroplasto, ou a síntese de sacarose no citosol. Perfeito? E aí essas moléculas de CO2 serão então assimiladas pela planta. O outro caminho, né, será a regeneração, que é a fase de regeneração, onde haverá a regeneração então da ribulose 1,5-bifosfato, que é a terceira fase. Existe uma proporção, né, entre a quantidade de moléculas que vai para a regeneração e a quantidade de moléculas que vai para a síntese de amido e sacarose. Então, destas 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato ou de trioses fosfato formadas, 5 vão regeneração, perfeito?
e uma vai para a biossíntese de amidosacarose. Então, das 6 moléculas de triose e fosfato formadas na fase de redução aqui, já que houve a incorporação ou assimilação de 3 moléculas de CO2, né? Das 6 moléculas, então, 5 vão para a fase de regeneração, para regenerar a ribulose 1,5-bifosfato, e uma vai para a biossíntese de amidosacarose. Perfeito? No início da fase bioquímica, quando a luz, no início do dia, né, talvez essa relação reduza para a planta formar mais intermediários que serão usados nessas reações de carboxilação. Tá? Mas o normal é isso. Para cada 6 moléculas, então, deixando bem fixo e bem claro, das 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato formadas, 5 vão ser desviadas para a regeneração e uma vai para a biossíntese de amido ou de sacarose. Lembrando que isso aqui é parte do ciclo de Calvin-Benson. Tá? Aqui a gente vê a fase de regeneração, né? Molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Então, essas moléculas formadas vão seguir essas reações. Eu não vou citar uma a uma, né, de cada uma delas. Lembrando que haverá gasto de ATP aqui, ó, na última etapa, onde será formado o gasto de 3 ATPs, né, onde será formado como produto final aqui da fase de regeneração a ribulose 1,5-bifosfato, né, formando aquela quantidade total. Se a gente pegar aqui então e ver todo o processo agora, né, aqui carboxilação, redução e em rosa aqui a regeneração, né, a gente vai entender melhor tudo isso. Né? Novamente, então, para a gente fixar 3 moléculas de CO2 sendo fixadas em 3 moléculas de 1,5-bifosfato por ação da rubisco. Aqui começa todo o ciclo. Né? Se a gente pegar todo o processo, a gente observa que haverá gasto de 6 ATPs aqui na fase de redução e de 3 ATPs aqui na fase de regeneração. Né? E de 6 NADPH aqui na fase de redução. Então, se eu dividir isso por 3 moléculas de CO2, né? 6 mais 3, 9. Não é isso? Então, 3 moléculas de CO2 fixadas, o consumo de 9 ATPs. Basta somar. E de 6 NADPH. Então, 3 moléculas de CO2, consumo de 9 ATPs. E 6 NADPH. Se eu fizer então, uma regra de 3, a uma molécula de CO2, eu vou ter o consumo de 3 ATPs e 2 NADPH aqui do ciclo de Calvin-Benson. Perfeito? É isso aí. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado e até a próxima aula.